um dos grandes craques do futebol brasileiro, genial em campo, mas foi pelo que ele fazia e dizia fora dos gramados que Sócrates marcou a sua trajetória. Ídolo do Corinthians, encerrou a carreira no Flamengo e antes de morrer, em dezembro de 2011, deixou um livro pronto de memórias de sua carreira, que ainda não foram publicadas. O repórter Renato Peters teve acesso aos originais da obra e traz agora revelações inéditas do doutor. O Magrão era genial no futebol, ele era imprevisível, ele fazia jogadas que você menos esperava. Grande amigo dentro e fora do campo. Doutor. Fui embora muito cedo, cara. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, nome comprido de doutor, Magrão bastava. No campo dava aula sem diploma. Nasceu para o futebol no Botafogo de Ribeirão Preto em 1974, enquanto ainda dividia a bola com a Faculdade de Medicina. A insistência da galera lá do Botafogo em me tornar profissional. O único objetivo que eu tinha era pagar a gasolina e a cerveja minha. O punho cerrado, erguido para o alto, como quem comemora e protesta ao mesmo tempo, e o mágico toque de calcanhar de quem via até pelas costas, ficaram eternizados como marcas pessoais. Por que você usa o calcanhar? É um artefato para tornar o meu jogo mais rápido. O Magrão estava olhando para a arquibancada e dava um calcanhar, meu. Se você não está atento, se você não está esperto, se você não conhece, não sabe que ele faz isso, a bola passa na sua cara aqui e você, o goleiro perdido, você perde o gol. Os olhos de Sócrates enxergavam longe e não apenas o futebol. Fora do campo, sempre se mostrou versátil e autoral. Escreveu peças de teatro, pintou, gravou CDs, clinicou, se aventurou na TV. Estas são imagens inéditas do projeto inacabado do apresentador Sócrates. Rio de Janeiro, cá estou com o Brasil brasileiro. Mas há outra criação igualmente inédita dele. O livro, O Esporte Espetacular, teve acesso com exclusividade a ele. Ele já vinha escrevendo esse livro há alguns anos e quando nós nos conhecemos, ele abriu o livro como uma criança e disse: olha só, estou conseguindo escrever o meu livro. Kátia ainda negocia com a família os direitos do material. São 196 páginas destinadas à política, história, cultura e futebol. Corintiano, o ator Dan Stubach não esquece como foi o primeiro encontro com o ídolo. Sem exceção. Eu conheci o Sócrates no vestiário do Pacaembu, porque a gente foi fazer um jogo beneficente. Aí eu fiquei olhando para ele assim, né? Do nada o cara... Aí ele falou assim: o que foi? Eu falei: não, eu tô emocionado. Quem tá emocionado sou eu, meu amigo. Nesta reportagem, é ele que vai dar voz ao que escreveu o ex-jogador. Ele falava coisas diferentes e que me faziam pensar, coisas que eu não via na escola, não via na família, não ouvia no dia a dia, eu só ouvia através dele. Ao se referir à democracia corintiana em seu livro, Sócrates detalha um episódio marcante e revelador de sua personalidade. Em uma partida do Campeonato Brasileiro, por causa de uma suposta falha do nosso goleiro Jairo, que provocou a derrota de nossa equipe, o presidente do clube emitiu uma opinião absolutamente racista, que aquele erro só acontecera por culpa dele ser negro. Colocamos-nos frontalmente contra o dirigente no jogo seguinte. No meu primeiro gol na partida, atravessei todo o gramado para comemorar junto ao Jairo e fui acompanhado por todos os jogadores. Após esse lance do gol contra o Grêmio, até as bolas atrasadas para mim, a torcida vibrava quando pegava. Então, foi um negócio impressionante mesmo. Sócrates narra que uma das reuniões da democracia foi convocada por causa do coração de Casagrande. Numa série de amistosos do Corinthians no Japão, o Casagrande havia acabado de arrumar uma namorada. Muito jovem, apaixonado, ele tentou voltar antes do tempo. Houve uma reunião do grupo e foi colocado o pedido do casal para voltar, mas recusado após a votação dos jogadores.
O Magrão foi a favor de eu voltar, que o Magrão, pelo amor se faz tudo. O Eduardo Amorim, ele jogava no Corinthians, ele virou e falou assim, em 76, 77, eu fiz essa mesma excursão com o Cruzeiro. Eu fiquei um mês aqui na Asa e o meu pai morreu e eu fiquei até o fim. Aí eu falei, então não tem mais o que discutir, acabou o argumento, eu vou ter que ficar aí, mano. Eu fiquei. No trecho em que retrata a seleção brasileira de 82, ele conta passo a passo como liderou e negociou a premiação do grupo. Na primeira reunião que fizemos entre os jogadores sobre a premiação pelo título, eu percebi que estávamos muito longe de encontrarmos consenso. Os valores eram muito díspares, mas depois de muita discussão chegamos a um número que agradava a todos. 100 dinheiros, eu nem me lembro que moeda era. A posição, aclamada por todos, foi simples e radical. Não recuaríamos um único centavo. É tudo ou nada. Assim, mantive a postura durante toda a negociação com a direção, achando que se tudo desse errado, jogaríamos só pelo prazer. Mas não foi isso que aconteceu. Dia antes da estreia, em assembleia, a maioria aceitou a proposta dos dirigentes. 35 dinheiros pelo título. Sócrates também foi personagem ativo na campanha das diretas já. Era uma das vozes a favor da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! A emenda não foi aprovada e ele se transferiu para o Fiorentina da Itália em 1984. A despedida foi num amistoso contra o Vasco. Juazeiro, fomos lá na terra de Padre Cícero, que seria apenas uma despedida para o Magrão e que seria um jogo de muita alegria, mas não foi o que aconteceu não, foi um jogo para valer e o Corinthians nessa ocasião jogou uma grande partida e acabamos fazendo com que o Vasco saísse cabisbaixo. 3-0 Corinthians. Tchau Brasil, rumo Itália. Como sempre, Sócrates não era só bola, era também escola. Procurar me especializar, fazer um curso de medicina para aumentar minha capacidade como profissional da área. E quando parar de jogar futebol lá, eu voltarei para o meu país para exercer a medicina. Não foi isso que aconteceu. Sócrates passou apenas uma temporada no futebol italiano e voltou para o Brasil. Não para São Paulo, para o time que o tornou conhecido em todo o país. O destino dele foi outro. Flamengo, para jogar ao lado do ex-companheiro na Copa de 82. Lembro das palavras dele no Maracanã, a respeito da torcida do Flamengo. Ele empolgado, impressionante como é que a gente tem uma vontade maior ainda de jogar e de correr aqui nesse Maracanã. É uma coisa totalmente diferente. No Rio, Sócrates viveu uma das maiores experiências pessoais de sua vida. Certa vez eu subi a Rocinha. Não consegui me retirar enquanto os primeiros raios solares não houvessem surgido. Era muita experiência e sabedoria para deixar de aproveitar. Em um dia de festa, convidei-os para fazer um som na minha casa. Eu morava na Barra da Tijuca, em um condomínio que tinha controle de entrada de visitantes. Quando eles chegaram ao portão de acesso, dentro de um carro velho e amassado, com 8 pessoas dentro, além dos instrumentos, assustaram seguranças e porteiros. Doutor, há um veículo aqui na entrada com um grupo com muitos instrumentos e que dizem que vão para sua casa. É verdade, eu respondi. O senhor tem certeza? Sim, defini a questão. Isso demonstra bem que a discriminação, a cor da pele e a situação econômica provocam até entre os iguais quando estão defendendo seus empregos. Os últimos dias de vida, Sócrates passou neste hospital de São Paulo. A doença avançada no fígado por causa do abuso de bebida alcoólica levou o ex-jogador a 3 internações em menos de 4 meses. Uma infecção generalizada causou a morte dele aos 57 anos. Mas as idas e vindas ao hospital não entraram no livro. O Magrão, para mim, ele é tão genial, tão inteligente, que eu acho que ele percebeu os demônios dele e preferiu tentar conviver, entendeu?
ele talvez tivesse achado que desse para conviver com os demônios. Né? A gente não tinha medo, a gente sabia que a gente estava enfrentando uma barra enorme, mas ele não sabia que ele ia morrer, ele não queria morrer. Sócrates morreu no dia 4 de dezembro de 2011, um domingo de futebol, dia de festa, dia de título brasileiro do Corinthians. Estava ali por perto, não só eu, mas um monte de gente. Eu levantei a mão lá no estádio no Pacaembu no dia que ele morreu, que era a final do Campeonato Brasileiro, igual todo mundo que estava lá. E aquele momento eu imagino, eu não sei, eu nem acredito em céu, essas coisas todas, mas que talvez tenha sido uma das grandes realizações dele ver aquele bando de gente diferente, de todas as cores, de todas as classes sociais, de todos os jeitos, levantando a mão junto, né? E cantando junto por um clube. No caso, nem por um clube, por um cara, né? É tanta paixão, sorriso do meu coração. Corinthians, seja onde for, pra sempre o meu grande amor. Saudade, tristeza, assim poderia terminar essa história. Não para Sócrates. O doutor era o contrário disso, intenso em tudo o que fez. Ele brincava com a vida assim como ele brincou com o futebol e com o seu talento. Então, de alguma maneira, estar aqui fazendo essa matéria com você, falando com as pessoas, é uma mensagem não só para ele, mas para todo mundo que se expõe e que erra, que vale a pena. Doutor, valeu. É isso aí.